quando ele disse que as pessoas se enganam quando falam da dívida, etc e tal, de que não é bem assim, que o estádio custou tanto, depois ficou quanto. Porque a prefeitura, porque o fulano exigiu que o estádio fosse de Copa. Então por que o Corinthians não falou não? Né? Se o Corinthians fez um planejamento de um estádio que inicialmente custaria cerca de 450 milhões e era um estádio de futebol, um estádio do Corinthians, né? Que era o sonho do Corinthians ter um estádio do Corinthians. E aí vem a prefeitura, não, porque para sair o estádio, então tem que ser de Copa, tem que ser... Então por que o Corinthians não falou não? Já sabendo que essa dívida seria estendida. Então, se for para custar 600, 700, não. Então, gente, desculpa, não dá para fazer o projeto agora, vamos manter o Pacaembu, vamos nos reorganizar para aí, de fato, fazer um estádio decente. Por que teve, então, esse interesse? O Corinthians abraçou a própria causa. O Corinthians deu um passo maior que a perna, e o Andrés era o presidente. E o Luiz Paulo Rosenberg era, então, o diretor financeiro do Corinthians. Então, todos esses que abraçaram o projeto estavam cientes de que o estádio custaria mais caro. Eu não vou te fazer uma correção porque você tem uma opinião e eu tenho outra. Então, não é uma correção, é uma visão diferente. Eu não acho que o Corinthians deu passo maior que a perna. Eu acho que o Corinthians foi num embalo de um momento totalmente diferente do país, seja político, seja econômico, entendeu? Acho que se ouviu muitas promessas, então, acho que se caiu nesse... De repente, eu acho que falou assim, olha, no meio do caminho o barco, o vento mudou, e aí... Só que aí, bem já... A tempestade veio gigante. Eu concordo com você. É uma impressão o país é diferente, só que é o seguinte... Uma vez eu falei aqui, olha, o Palmeiras, eu acho que quando você vai construir algo que precisa ter um naming rights, acho que você tem que já sair com ele construído claro. com Então, naming exatamente, rights. O Corinthians contou com o ovo na galinha. Né? Esse tipo de situação, esse tipo de acordo é muito sério. O Brasil vivia uma euforia. Concordo, mas um acordo como esse não pode ser feito na euforia, na cabeça quente. Você tem que usar o máximo da sua razão possível e planejar, inclusive, algum problema financeiro à frente, se existe um diretor financeiro, uma pessoa ligada à área de economia, que é um especialista, como no caso era, e é ainda o senhor Luiz Paulo Rosenberg, essa pessoa tem que calcular não só o ativo lá na frente, mas poder calcular também uma possível gestão de crise. Porque é um acordo que pode colocar o Corinthians, como está hoje, numa dificuldade financeira gigantesca. Era preciso ter também esse tipo de pensamento. Não só o embalo, o país está bem, vamos que vamos. Não é vamos que vamos, não é o embalo. Nisso que eu bato na tecla, Benja. É lógico que é tentador você ter uma oportunidade de ter um estádio com tanto apoio e com tantas garantias, com tantas colocações e promessas que foram feitas naquela ocasião. Só que é preciso, num momento como esse, ainda mais de um projeto tão grandioso, você ter a racionalidade de entender que alguns problemas podem ocorrer, esses problemas estourarem no lado mais fraco que hoje é o Corinthians. Mas, o Facicani, para pensar. Mas o lado mais fraco, por incrível que pareça, isso eu já falei há muitos anos atrás, não é o Corinthians. Não é o Corinthians. Por incrível que pareça... Qual que é o lado mais fraco? Na minha opinião, que eu falei sempre desde o início, é o Odebrecht. Até porque, segundo o Andrés fala... A principal garantia é o Odebrecht. A principal garantia é o Odebrecht. Ele falou, não fui eu. Depois ele falou que tem um terreno. Tem uma fração três matrículas diferentes, dois matrículas diferentes. Então, mas hoje quem está sentando para negociar? Quem está com a conta? O boleto está com quem? O Facicani, tudo faz parte. Tudo faz parte de um grande movimento, de uma situação que o país vive. Você não quer que o presidente do Corinthians não chegue no ar e não vai falar, não, nós estamos... Ele não vai chegar no ar e falar, olha, nós não estamos nem aí. Não, lógico que está nem aí. Lógico que está aí. Só que na minha visão, Pascoal, a Odebrecht é que tem para não usar um termo não muito chulo... Colocou o braço na seringa. Pronto. Pronto, o braço. Só para dizer o seguinte, Facicani... Mas espera um pouquinho. A Odebrecht é o primeiro fiador. Avalista. Tá, ok. Não, ok. Se esse primeiro fiador não paga, vai sobrar para o segundo. Isso. Quem é o segundo? Mas aí tem um processo de execução, é uma fração do terreno do Parque São Jorge. O terreno do Parque São Jorge é fracionado em três partes. Aquilo que eu falei agora há pouco, entendeu? Para mim, isso é muito nebuloso. Para mim, isso é muito nebuloso. Porque você escuta falar um monte de coisa, um monte de jeito. Se bem que ele falou que a matéria da Folha foi desmentida, é isso? Foi desmentida pela Caixa. Falou que a Caixa desmentiu e o Corinthians também desmente. Então, E ele falou também que fez o boletim de ocorrência do sábado. Você vai ter que andar pelado uma semana. É melhor não. Hã?
Não, vai, porque eu já liguei pro pessoal da produção. Tem Photoshop, tem Zoom, tem tudo. Não, só o Facicani falou uma coisa. A gente vivia num momento, o país vivia um instante completamente diferente, véspera de Copa do Mundo, uma economia completamente diferente da que vivemos agora. O Brasil passou nesses últimos anos talvez a sua pior crise econômica e por isso o país ficou estagnado. O Corinthians imaginou, eu vou falar do que eu tenho de informação de pessoas do Conselho do Corinthians. O Corinthians, quando foi fazer o estádio, imaginava o seguinte: o name rights vale X, os CIDs da prefeitura valem 420 milhões. Esses dois, teoricamente, pagariam o estádio. Esses dois. Sim, porque aí sobraria mais ou menos. Se a conta é 985 e esses dois somariam em torno de 850, sobraria 100 milhões para ser pago. Esses dois estariam adiantando a vida do Corinthians. Perfeito? Sim. Os CIDs levaram 4 anos para serem normatizados. 4 anos para serem normatizados. E agora estão sendo negociados. Os CIDs são títulos da prefeitura que o cidadão compra, uma empresa compra, para amortizar a dívida dele com a prefeitura. O IPTU, seja lá o que for, taxa do que for com a prefeitura. Esses são os CIDs, que a prefeitura o Corinthians, por construir o estádio lá na Zona Leste, tem direito porque é lei. E o Corinthians não teve nenhuma benesse, é lei. Custo mínimo cada um de 50 mil. O Corinthians recebeu os CIDs, 460, 480 milhões nesse momento. Com os CIDs e com o name rights, o Corinthians imaginava, naquele momento da construção do estádio, que pagaria praticamente o estádio. Perfeito? Não conseguiu, o momento mudou, a dívida aumentou e é 1,2 bi para pagar. Esse é o grande X da questão. Esse é o grande problema que o Corinthians tem. A economia mudou, o Corinthians não conseguiu pagar, o Corinthians tem problema, o fluxo de caixa, dito pelo presidente do Corinthians, vem da bilheteria, porque o Corinthians não consegue ter a bilheteria do estádio para pagar o seu fluxo de caixa. O que acontece? O clube fica estagnado, a dívida cresce, são 350 milhões, como disse o Andrés, da dívida do Corinthians. Então, não tendo a bilheteria para fazer o fluxo de caixa, não tendo como resolver esses problemas momentâneos, a dívida do Corinthians aumenta. É só você parar para analisar. Você não precisa ser gênio da economia. Você não precisa ser nenhum economista famoso, nenhum economista lúcido para enxergar que as dívidas do Corinthians hoje estão e continuarão a ser atreladas ao estádio do Corinthians, porque a bilheteria fica presa e o Corinthians não conseguiu, mesmo arrecadando muito com a bilheteria, pagar tudo que deveria ter pago até aqui para a construção do estádio. É só isso. Entendeu, Facinca? Entendeu, Facinca? O Pascoal deu uma aula. Então o que eu falo não serve, é isso? Então, tá bom, aí quem está em casa vai tirar suas conclusões. Lógico que serve. Fala assim, você tá emburrado igual o Andrés. Fala assim, dá um sorriso, cara. Cara azedo, amargo. Não, a questão é que agora, era um momento diferente. Todo mundo não. A compreensão desse fato eu tenho aqui. O Andrés, né, o Andrés estava hoje, na minha opinião, ele estava meio monossilábico, respostas curtas. Sim. E parecia estar meio emburrado, até falei para ele que ele estava cara sisudo. E não quis falar frases que gerem repercussão, ou estou errado? Não, o André geralmente fala. Eu acho que o que aconteceu na eleição, ele ainda tá meio assustado. Ele não esperava que aquilo que aconteceu. Vai ter um impacto, né? Assim. Eu sinto ele assim, meio abalado, triste, não sei qual é a palavra certa. Porque eu me coloco até no lugar dele, o cara saindo escondido dentro do carro, abaixado. Mas ele passou por não era ele, viu? Ah, é? Falar nisso, fizeram um jogo, botaram o carro dele com um cara, enfim, fingiram que era ele. Mas olha bem. E todo mundo achou que era ele. Mas de qualquer maneira, pior ainda. Sim. Só o que aconteceu? Ele, fingiram que era o Andrés, abaixado no banco do carro dele, com um negócio no rosto. E aí o Andrés saiu pela porta da frente num carro com o Olivério Júnior, que é o assessor dele. Só uma coisinha assim, do que você está falando aí, essa imagem que o Benjamin está se referindo. Da primeira eleição do Andrés, eu acho que foi até pior, porque o Andrés, do dia depois da eleição, ele se encontrou com torcedores do Corinthians ali, bem ali na saída do Parque São Jorge, bem ali naquele portão ali de saída do Parque São Jorge, e os torcedores do Corinthians o ameaçaram. Um colocou o dedo no rosto dele, assim, apontando para ele, o chamando de tudo quanto era nome, e um outro cuspiu no presidente do Corinthians, na primeira eleição dele. Eles jogaram cerveja, né? Nessa eleição é isso aí, ele recebeu cerveja na cabeça e aí depois teve esse baita tumulto aí dessas pessoas. Aí ele ficou preso lá no banheiro feminino. É a mesma facção da torcida, é a mesma parte da torcida
que fez o primeiro ato quando o Andrés assumiu. Na minha visão, é só a minha visão, posso estar enganado, alguém pode ter diferença, outra visão diferente. Só que é o seguinte, seria com qualquer outro presidente. Com qualquer outro, eles entrariam para intimidar, porque é o jeito que eles têm de conseguir os seus objetivos. Eu acho que eles não vão conseguir, mas é o jeito que eles têm. Mas aí você vê um Andrés aí nesse sentido aí, ele tá falando curtinho, não quer entrar em polêmica. Eu acho que também vai para uma coletiva e as perguntas vão ser sempre essas, né? Perguntas sobre a arena, sobre a dívida. E o cara vai se irritando, né? Ele tem que se preparar porque vai vir cobrança em cima dele, porque ele fez parte lá no início disso tudo. Olha, nós vamos voltar lá pro... É no Parque São Jorge que tá, né? Ou é no CT? No CT. Então nós vamos voltar lá pro CT Joaquim Grava com o Gudrian Neufer. Ô, Gudrian, você viveu sábado lá, você estava lá também sábado, ao vivo, acompanhando a eleição do Corinthians. Você chegou um momento, a gente mostrou ontem, lamentável, né? Um companheiro de trabalho, que era o Flávio Ortega, da ESPN, com o cinegrafia da ESPN, sendo covardemente agredido, nós vimos isso. Agora, você passou apuro lá sábado também, vocês se assustaram. Como é que começou aquela confusão toda, Gudrian? Pois é, Benja, olha, foi bastante complicado e as pessoas que fizeram isso não têm ideia o prejuízo, o tamanho do prejuízo que fizeram para o clube, para o Corinthians, né? A nossa equipe, o Fox Sports, a gente ficou o dia todo de sábado lá e ao longo do dia a eleição transcorreu de forma tranquila. Até pela manhã a nossa equipe conseguiu reunir os principais candidatos, eles se abraçaram, conversaram. Uma imagem de civilidade, de paz. Era isso que o Corinthians queria passar. Só que assim que o nome do Andrés Sanches foi anunciado como vencedor, por volta das 5h10 da tarde, aí começou aquela aglomeração de torcedores, de pessoas que nem haviam votado. Eles entraram depois no ginásio e começaram a tentar agredir o Andrés Sanches ainda durante a entrevista coletiva. Aí foi aquele corre-corre. Durante meia hora ele ficou trancado num dos banheiros do ginásio e aí que quando conseguiu sair lá fora, no pátio, lá nas quadras do Parque São Jorge, em direção à sede do Parque São Jorge, aí a violência foi ainda maior, porque aí chegou a polícia, tentou conter. E aí aqueles vândalos partiram ainda para cima da imprensa. Aí que atingiram o nosso colega, o Flávio Ortega, da ESPN. O nosso câmera, o Maurício Bandeira, também foi agredido. A mim, eles tentaram tirar o meu microfone, apenas isso. Não conseguiram. E a gente continuou mostrando todas aquelas cenas lamentáveis que mancharam as eleições do Corinthians. Agora falando aqui do gramado, aqui do treino, Benja, hoje teve treino aqui, nomes importantes no gramado, o Emerson Sheik, o zagueiro... Oi, pode falar. Peraí, Gudrian, peraí, agora vou... Emendei tudo de uma vez. Não, peraí. Depois que você pegou lá a entrevista exclusiva com o Andrés, você falou, ou eu estou ouvindo errado, ou eu ouvi você falar o nome do Luiz Fabuloso estava sendo cogitado no Corinthians. Isso para mim é um fato inédito. Pois é, Benja, olha, a informação que a gente tem é que o Luiz Fabiano, que teve uma reunião com a diretoria do Vasco no sábado e que, por enquanto, não se chegou a conclusão nenhuma, ele teve uma reunião no sábado e ele já começou a mudança para São Paulo. A família do Luiz Fabiano já está de mudança do Rio para São Paulo. E ele está sendo tratado agora no Refis do São Paulo, que foi o clube que ele mais defendeu ao longo da carreira, conhece lá tudo, está se tratando lá. Mas ele está aí de olho no mercado, ele está a fim de mudar, não só de mudar, mudança física, ele está a fim de mudar de clube. E aí pintou essa notícia. O Corinthians está atrás de um camisa 9 experiente. Luiz Fabiano quer jogar num time aqui em São Paulo. A família já está de mudança. Olha, pode juntar aí a fome com a vontade de comer e essa dupla aí pode sair, hein? Nos próximos dias, velho. Olha, Gudrian, eu me surpreenderia muito. O Corinthians chegou a uma época
a praticamente ter tudo acertado com o Luiz Fabiano quando ele estava no Sevilha. É no Sevilha, né, Zinho? Sim. Ele jogava lá no Sevilha, né? Isso. E... O Corinthians acertou com o empresário dele tudo. O Corinthians tinha acertado tudo com o Luiz Fabiano. E aí, na época, que até era o Gustavo Vieira, que hoje é o diretor de futebol do Santos, o sobrinho do Raio, filho do Sócrates, que pegou um avião, foi para a Espanha, sentou com ele lá, mostrou para ele, fez uma proposta, inclusive, financeiramente, era, segundo me falaram na época, um pouco menor que a do Corinthians, mas que o Luiz Fabiano falou, pô, São Paulo é o clube dele de coração, e ele não veio. Eu me surpreenderia muito que hoje, com 36 anos, o Luiz Fabiano jogasse no Corinthians. Ozinho, não que seria... Eu sempre fui fã do Luiz Fabiano, acho o Luiz Fabiano matador. Mas, Ozinho, você imagina o Luiz Fabiano com a 9 do Corinthians esse ano? Não imagino. Também acho um cracaço, né? 37 anos, desculpa. Ele é meu vizinho aqui no Rio, né? Eu não vi movimentação nenhuma lá de mudança. Não enxerguei isso. Agora, que ele também não fica no Vasco. Não chegou o caminhão da Graneiro lá? Não chegou, não vi, não. O menino ia fazer xixi? O caminhão da Graneiro chegou. Agora, eu acho que ele não fica mais no Vasco da Gama, né? Até por questões financeiras. E ele voltando para São Paulo, eu enxergo ele mais no São Paulo ou na Ponte Preta. No Corinthians, mesmo porque essa parte financeira, o próprio Andrés falou ali, não vai gastar tanto. E aí, vamos voltar lá, né? A torcida do Corinthians começou a mandar aí o hashtag não a vinda do Gilberto, porque ele também estava para vir para o Corinthians e não veio. E aí, foi pro Inter. E com essa tua informação aí? Isso todo mundo sabe, nem não é uma questão... A torcida do Corinthians sabe disso. Porque o empresário do Luiz Fabiano, na época, tinha acertado com o Corinthians. Então também não vão querer, né? Acertou com o Corinthians. E o Luiz Fabiano acertou com o São Paulo. E aí criou um clima muito ruim. Muito ruim. Você tem uma ideia? Improvável. Você tem uma ideia? São Paulo improvável. Na época, para fazer a composição salarial, que o São Paulo tinha um teto, se eu não me engano, na época de R$450 mil, e o Luiz Fabiano ganhava muito mais que isso, foi feita uma composição com royalties de venda de camisas do Luiz Fabiano, que era para dar uma encorpada no salário dele. Benja. Fala, Gudrian. Mas, Benja, né, mas agora, tanto tempo depois, né, foi super bem lembrado por você, esse namoro, o Luiz Fabiano e Corinthians é muito antigo, mas muito tempo depois, agora o salário do Luiz Fabiano é outra realidade, até mesmo no Vasco. Ele ganha em torno de R$150 mil, e aí o salário dele é em torno de produtividade. Quanto mais ele jogar, mais ele aumenta esse valor. Então, o Corinthians podia fazer alguma coisa semelhante, né? Já que ele tem 37 anos de idade, tem alguns problemas físicos e tal, podia fazer um contrato de produtividade. Eu repito, olha, eu sempre fui muito fã do Luiz Fabiano. Mas você olhando esse time do Corinthians jogar hoje, que é um time rápido, jovem, intenso, não sei se o Luiz Fabiano hoje se encaixa. É claro que o Sheik veio aí com um contrato só até o final até o meio do ano. Mas você já tem um jogador com idade mais avançada também. O Sheik veio para o Corinthians fazer uma homenagem também. Então, assim, eu acho que seria legal o Luiz Fabiano voltar para o São Paulo ou para a Ponte Preta, né? Também nessa linha aí de encerrar a carreira no clube. Mas vem cá, mudança, você viu o caminhão? Nada? Nada, não vi nada. Aqui no Rio eu não vi lá. Ele mora bem em frente, né? Mas, Fala, Benja. Benja, mas essa turma aí não tem caminhão, não. Essa turma faz a mala e vem pra cá. É verdade, né? É verdade. O Ronaldo já viaja... É verdade. O Ronaldo viaja sem mala. Ele compra a roupa onde ele vai, né? Chega lá nos Estados Unidos, ele compra. Essa turma, jogador de futebol, faz uma malinha lá e vem embora. Mas esse que é o negócio, né, Gudê? Esse negócio de você ficar viajando com 10 malas é coisa do passado. O Zinho me ensinou isso. O Zinho falou, tô levando minha mala. Era um cartão de crédito só. Caraca, Zinho. Que eu vivi uma outra época, não é essa agora aí, mas o Gudrian tem razão. Não precisa de mudança nada, não. O São Paulo ganhou a negociação do Corinthians em relação ao Luiz Fabiano em 2011 pelo seguinte. O Luiz Fabiano, ele estava em tratamento de uma lesão no joelho naquela época, né? Então isso foi o que facilitou em primeiro lugar a não dispensa do Sevilha em relação ao jogador, porque ele foi comprado, mas para que, né, a negociação evoluísse. A liberação dele para voltar a liberação, isso. Aí o que aconteceu? O Corinthians queria que o Luiz Fabiano
se tratasse na Espanha até o final, até o meio do ano, e viesse para cá já acertado com o clube. O São Paulo ganhou a negociação porque quando o Gustavo foi para lá, o Gustavo mostrou ao Luiz Fabiano que o São Paulo, na Espanha, poderia cuidar do Luiz Fabiano, de acordo com o Sevilha. Então o São Paulo mandou, dias depois do acerto do Gustavo, o Eduardo Sasaki, que é o fisioterapeuta do São Paulo. O Eduardo levou alguns aparelhos e também, né, obviamente, todo o conhecimento dele na área de medicina esportiva, de fisioterapia e tudo mais, e cuidou do Luiz Fabiano, né, até um certo período. Quando ele veio ao Brasil, ele se apresentou, depois voltou à Espanha e iniciou todo o tratamento dele. Então, o São Paulo ganhou o Luiz Fabiano nessa negociação, nem só com a grana, nem só com o acordo, mas porque mostrou ao Luiz Fabiano também a comodidade de dar a ele o tratamento final com um pouco mais de qualidade, não que o Corinthians não tivesse a condição, mas, né, de levar o profissional à Espanha e convencer o atleta a voltar ao Brasil. Mais informações aí, Gudrian, do Corinthians? Pois é, não, rapidamente, ó, teve treino hoje de manhã, o Sheik treinou, o Henrique treinou, o Henrique é que pode ser a novidade no próximo jogo, hein, contra o Santo André, pelo menos no banco de reservas, né, ele pode ser relacionado pela primeira vez, sexta-feira à noite, noite de carnaval, o Corinthians vai jogar contra o Santo André. Volta aí com vocês aí, Benja. Ô, Gudrian, para encerrar, se for o carnaval, você vai desfilar em alguma escola? Tem planejado alguma coisa ou não? Não, só se a Fox for desfilar, aí a gente vai junto. É, porque outro dia eu vi uma foto tua num carnaval, já foi de outrora, né? Eu falei, caraca, ó o Gudrian. Falei, nossa. O Gudrian sai em Olinda, ele sai de boneco de Olinda. Não, estranho, mas tudo bem, Gudrian, é importante ser feliz, não esquenta a cabeça, não. Ele e o Andrezão. Ô, Gudrian, um grande abraço. Um grande abraço pra você aí. Depois você me manda um WhatsApp aí com a fantasia que você vai usar, que eu sei que você vai ter uma no desfile aí. Valeu, Gudrian. Um abraço. Um abraço, Gudrian. O Ricardo Sasaki, não o Eduardo, então. Você precisa vir mais bem informado do programa. Tá tranquilo. Olha, não é da informação, não dá informação. Porque eu ainda falei na hora, será que é irmão ou 7 primo? anos atrás também. Eduardo, Sasaki, que é um dos fisioterapeutas hoje da seleção brasileira. Sim, exatamente. Cara muito competente. Gente boníssima, por sinal. Imagina se ele fosse ruim. Se ele é bom, você não lembra o nome dele. Agora eu quero saber o seguinte. Qual vai ser o comportamento da torcida, como o Zinho bem lembrou, diante dessa possível negociação do São Paulo, do Corinthians com o Luiz Fabiano? Pode falar. Pergunta aí, Benja. Faz um hashtag aí. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu acho que a probabilidade do Luiz Fabiano jogar no Corinthians é zero. Também acho. Nós estamos discutindo sexo um dos improvável. Agora, em outro clube de São Paulo, não sei se é zero. Ontem, o Ricardo Rocha... Jogou bola, Ricardo Rocha, hein, Zinho? Muito. E a gente boa, hein? Muito. Ontem ele deu show no programa. E engraçado. Ricardo Rocha é parceiro demais. Foi muito bem ontem. É parceiro demais. Olha, vamos ver o Ricardo Rocha, o que ele falou sobre